Pronto. Só aqui. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo maior para cada um de nós. O tema de hoje é um tema bem adequado às datas natalícias. Deixa eu colocar aqui. Ligar as casas. Nós estamos chegando próximo do Natal, e é um tema que tem muito a ver. Deixa eu colocar aqui. Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, essa palestra ela acontece também de modo virtual, então está sendo transmitido para países como Portugal, pessoas de vários estados brasileiros, já que a nossa casa ela tem essa possibilidade. A gente tem trabalhadores da casa mesmo de diversas partes do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Portugal, Itália. Então, a gente tem essa... Com a internet é possível isso. Então, nesse momento, a gente tem, além da sala de tratamento presencial depois do Dr. Fritz, nós temos 5 salas virtuais em que as pessoas fazem tratamento. Então, sejam bem-vindos, quem está vindo pela primeira vez, esteja em casa. Além da palestra da quarta-feira, 18 horas, a gente tem palestra aos domingos, às 8 horas da manhã. Lembrando que a grata surpresa é que quarta-feira que vem a palestra será virtual, inclusive para nós que estamos presenciais. A palestra será com a médium Mayra Rocha. Ela vai fazer uma palestra para o pessoal de Portugal, então ela vai fazer palestra para 2 casas espíritas ao mesmo tempo, para a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e para o Centro Espírita Refúgio de Esperança em Portugal. Ambos no telão, porque ela vai estar em Brasília. Então, vai ser transmitido para os 2 lugares. Então, na quarta-feira que vem vai ser diferente. Normalmente, toda quarta-feira, a palestra é presencial. Mas a Mayra é uma pessoa muito ocupada e difícil a agenda, né? Então, a gente até agradece pelo carinho dela em disponibilizar, falar para a gente, né? Ela que inaugurou o nosso salão aqui, e ela é uma multidão de pessoas atrás dela, onde ela vai, né? Por que eu estou dizendo que o tema de hoje tem a ver com o Natal? No Café com o Evangelho Mundial, a lição de anteontem era lição de Natal. A lição de ontem era Natal. A lição de hoje era aquela pergunta do apóstolo Paulo: o que queres que eu faça? Lá no caminho de Damasco. Então, também é o Natal, porque foi quando Paulo viu Jesus nascer. Porque Jesus existia, mas não existia para o Paulo, existia para o Saulo. Então, naquele encontro que ele tem com Jesus, aí ele cai do cavalo, fica cego, e aí ele escuta uma pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem és? E ele responde: eu sou Jesus, o Nazareno. E diante da luz de Jesus, ele cai do cavalo de joelhos, e ali ele deixa de ser o Saulo, morre o Saulo, e nasce o Paulo. E aí, diante de Jesus, ele diz assim: o que queres que eu faça? Então, é uma pergunta forte, que muito poucos de nós teria coragem. Porque, o que queres que eu faça? E se Jesus disser: eu quero que você vá morar na rua, junto com as pessoas que estão lá. Já pensou? Quem de nós vai aceitar? Eu quero que você vá auxiliar as pessoas do presídio morando lá. Alguém vai te acusar injustamente,
Você vai para lá para levar o meu evangelho. Então, eu, por exemplo, não tenho coragem de fazer essa pergunta. Vai que ele me coloca uma tarefa dessa. Mas Paulo teve. O que queres que eu faça? E aí Jesus diz, vá até Barnabé, que vai te orientar. Barnabé, então, tira a escama que estava nos olhos dele, ele volta a enxergar e vai orientá-lo na nova trajetória. Ele que era um doutor da lei, que é um título acadêmico maior, é o título de doutorado, passou a ser tecelão, ser um trabalhador braçal. Então, ele, de cima, ele começa embaixo. Vai ser apedrejado e vai ser assassinado pelo Estado, como Jesus foi. Ele teve o mesmo destino de Jesus. Então, a pergunta dele foi revolucionária. E talvez nós tenhamos feito essa pergunta quando nós reencarnamos. Talvez, antes de reencarnar, a gente tenha dito assim, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, olha, eu quero que você renasça na família tal. Eu quero que você tenha esse e esse talento. Eu quero que você tenha essa ou essa dificuldade. E aí a gente vê, né, pessoas como o Roberto que está resignado numa tarefa difícil. A tarefa mais difícil é a tarefa de crescimento interno. Externo é fácil. Francisco de Assis, ele ficou famoso, não é só pela caridade que ele fez, isso era natural, mas pela transformação que ele teve internamente. A caridade ali, o amor aos bichinhos, o amor aos pobres, o amor às pessoas, foi uma consequência da transformação íntima. Irmã Dulce, Franciscano de Xavier. Chico Xavier era uma alma doce. Não tem ninguém. Eu nunca vi uma pessoa que falasse isso. Ah, o Chico ficou nervoso. Eu, Aloysio, um monte de gente vai dizer, o Aloysio, quando fica nervoso, sai da frente. Mas o Chico Xavier, eu nunca vi ninguém falar isso dele. Então, você percebe que é uma mudança íntima e que se manifesta exteriormente em forma de amor, em forma de caridade. Então, o Natal mexe com a gente. O Natal é o nascimento de Jesus. Então, nós também nascemos em algum momento. Jesus nasceu para nós em algum momento. E o inconsciente coletivo é tão interessante que a gente começa a sentir como naqueles anos, há 2024 anos atrás. A gente fica mais sensível, mais amorosos, estamos mais dispostos a ajudar. E aí a Joana de Ângeles, nesse livro Episódio Diário, vai nos convidar a meditar sobre o necessário e o dispensável. O que é necessário? E o que é dispensável? Por quê? O comércio aproveita essa data que a gente está mais sensível, a mão fica mais aberta, alguns, não vou dizer recebemos 13º, porque eu não recebo, né? Como eu sou aposentado, meu 13º saiu em abril, já foi tudo embora, né? Mas a grande maioria dos trabalhadores da ativa recebem 13º. Então, o comércio fica, de olho grande em cima do bolso das pessoas. E aí cria todo um mecanismo para tirar o seu dinheiro. Já começa dia 30 de novembro a Black Friday. Por que 30 de novembro? Por acaso? É quando cai a primeira parcela do 13º, gente. Olha só como é que eles são espertos. Podia ser 20, podia ser 25, porque 30. 30 é a data máxima para pagar a primeira parcela do 13º. Então, a maioria dos empresários paga em 2 parcelas, 30 de novembro e 20 de dezembro. Se ele não pagar em 2, ele tem que pagar integral no dia 10 de dezembro. Então, ele prefere pagar em 2. E aí o trabalhador está com o bolso cheio. Então, já começa uma campanha de consumo. Em lugar de Jesus, o comércio colocou o Velho Noel. O Velho Noel que acaba abafando a imagem do Cristo. Porque Papai Noel, lá em Portugal, é chamado Pai Natal. Eles não chamam de Papai Noel.
Nós temos até um trabalhador da casa que o nome dele é Noel. Aí o Galvão, de vez em quando, brinca com ele, né? Então, está aqui assistindo o Noel, está assistindo. Então, por quê? Noel, para ele lá não tem problema, porque lá é Pai Natal. Então, o Papai Noel aqui do Brasil, ou Pai Natal em Portugal, primeiro, ele é um velhinho simpático, usa uma roupa vermelha, vermelho é marketing, não é à toa. Toda vez que você quer lançar algum projeto de marketing, você não usa o verde, você não usa o azul, você usa o vermelho. Ele chama mais atenção. Ele usa a roupa vermelha. E ele carrega um saco cheio de presente. Quem não quer ganhar presente? E aí desvia o foco. E aí a gente fica desesperado para comprar presente para os outros no Natal. Com os meus pais, seu Joaquim e dona Alice, eu aprendi com eles o seguinte: quando a gente perguntar, pai, nós vamos ganhar presente de Papai Noel? Aí ele falava assim para a gente: Papai Noel? No Natal. Aí ele falava assim: mas o Natal é aniversário de quem, meu filho? Como a gente tinha aprendido na evangelização, a gente respondia de Jesus. Ué, se é aniversário de Jesus, por que você vai ganhar presente? É ele que tem que ganhar. É o aniversário dele. E aí continuava o papo. Qual é o presente que Jesus gostaria de ganhar? Será que ele gostaria de ganhar um carro? Será que ele gostaria de ganhar uma moto? Para quê? Então, o presente para Jesus tem que ser um presente moral. O presente para Jesus vai ser perdoar. Vai ser ajudar a uma pessoa que está passando fome, fazer uma visita ao enfermo. Mas o que isso aí rende para o comércio? Nada. Então, Jesus não é um bom símbolo para o Natal. Então, precisava de um outro símbolo. Papai Noel, a árvore de Natal, porque tem que ser pendura os presentes nos galinhos. Então, é preciso símbolos que envolvam o consumo. E aí as pessoas saem desesperadas comprando presentes. E na maioria dos presentes, são presentes que a gente nunca vai usar. Você recebe, agradece, joga lá no fundo da gaveta e nunca mais você tira de lá. Até chegar uma oportunidade de você fazer uma limpa, você tira aquela coisa, às vezes, novinha. Hoje o Renato, o nosso querido Renatinho, que está fazendo a campanha do Natal para as crianças do bairro Condados, do Bico do Urubu, são bairros carentes, aqui de Guarapari. Então ele achou brinquedo no lixo. Bichinho de pelúcia com etiqueta. Ele gravou um vídeo para mostrar, está postado nos grupos de WhatsApp. Com etiqueta, gente. Quer dizer, quinquilharia que as pessoas ganharam e que não fizeram nada com aquilo. Mas, Aloysio, não é uma contradição? Você está dizendo para a gente não gastar dinheiro com presente de Natal, mas, ao mesmo tempo, você está falando para dar presente para as crianças, porque criança não compreende. E o Papai Noel é muito sem graça. Ele não vai nos morros levar o saco de presente, só vai com o saco de presente no shopping, onde tem gente com dinheiro. Então, lá no shopping, a pessoa vai lá tirar foto com o Papai Noel. Mas eu nunca vi o Papai Noel numa favela. Quer dizer, até dá, mas é exceção. Então, as crianças que moram em bairros pobres, que os pais não têm recursos, elas não terão presente de Natal. E a ideia do Renato, da equipe lá que ajuda, que trabalha com as crianças do Negé, com as crianças lá do Amor Sem Limite, do Trabalho Sem Limite, é presentear essas crianças com um brinquedinho, uma caixa de bombom, alguma coisa que criança gosta. Afinal, é Natal. E a gente tem que pensar nisso, do que empaturrar nossos parentes de coisas que eles nunca vão usar. Sei que a gente faz com carinho, mas, veja, então a Joana está falando o quê? Do consumismo, de coisas que são dispensáveis. Dispensáveis. O consumismo, ele é uma indústria do supérfluo, de coisas que não precisam. O Frei Beto,
Frei, escritor, professor de filosofia, famoso, tem livros, muitos livros publicados, ele é católico, é Frei, né? É católico. Ele diz que certa feita ele foi ao shopping, ele nunca tinha ido ao shopping center. Até quando chegou no shopping, ele falou, gente, isso aqui é o reino dos céus. O pessoal conseguiu descobrir o reino dos céus. Veja, é um lugar que não tem calor, então é ar-condicionado, é sempre fresquinho. Que tem calor no inferno, o céu não tem calor. As pessoas todas bonitas, você não vai ver ninguém desdentado, ninguém descalço no shopping. É o céu, com a diferença, ele falou. É o céu para quem tem dinheiro. A moeda para entrar lá é dinheiro. Agora, o céu verdadeiro não é essa moeda que usa. O jeito católico dele de falar. E dizer que ele encontrou alguns alunos que trabalham no shopping. E aí o aluno falou, o que você achou, professor? Ele falou assim, eu me sinto Sócrates. Eu me sinto Sócrates andando na cidade de Atenas, 600 anos antes de Cristo. E eu olho para essas lojas bonitas, cheias de coisas, e pensando, quanta coisa que eu não preciso ter. Olha que interessante. Quanta coisa que eu não preciso comprar. Eu vou ficar só olhando, que eu não preciso. Então, esse é o problema. É a indústria do supérfluo. Até a década de 50, 1960, o marketing, como é que funcionava o marketing? Eles identificavam qual eram as necessidades da pessoa. E aí, montava-se empresas para atender essa necessidade. Eu vou dar um exemplo, para a gente entender disso. Em 1940, 39, por aí, 40, houve a Segunda Guerra Mundial. As indústrias Matarazzo, o que eles pensaram? O que eles vão precisar na guerra? Vão precisar de botina, de bota, aquelas botas de sola de pneu, de couro, resistente, para os soldados. Passaram a fabricar botas. Que havia uma necessidade de comprar as botas. O que mais precisa? Eles vão precisar de carimbo. Não sei, deve ser para carimbar a roupa do soldado, não sei. Passaram a fabricar carimbo. E sabe o que mais? A indústria Matarazzo inventou no mundo a comida enlatada. Não existia comida enlatada, que hoje faz um mal danado, né? Qual é a proposta de saúde hoje? Descascar mais e desembalar menos. Tudo que está em pacote, em lata, não é bom para a saúde. Pode ser gostoso, mas não é bom para a saúde. Então, eles inventaram o feijão enlatado. Até o feijão, que é tão perecível, claro que tacaram ali um monte de conservante, era enlatado. Por quê? O soldado, ele não ia ter tempo de cozinhar. Então, ele abria a lata e, quando ele parava de atirar um pouquinho, comia, atirava mais um pouco, passaram a vender sardinha enlatada, feijão enlatado para toda a Europa. Passaram a exportar, ficaram ricos com isso. Então, as indústrias baseavam-se na demanda das pessoas. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Pandemia. Na pandemia, as pessoas vão ter que ficar em casa. Para ficar em casa, elas vão precisar de, sei lá, computador. Então, vamos fabricar computador. Esse era o processo industrial, comercial, até a década de 1950, 60. A partir da década de 1960, inverteu. E eu me lembro, na minha infância, dizia assim, aparecia um bicho-papão, aquele bicho-papão gordinho, bem simpático para as crianças, e aí ele abria a boca, abria o bocão, e jogavam lá dentro da boca a Elma Chips, um saquinho de Elma Chips. O
bicho-papão era grande. E aí o bicho-papão comia a batatinha e ele falava assim, um só é pouco. E a criançada adorava. Foi uma maneira de lançar a Elma Chips. Hoje eles nem fazem propaganda mais, não precisa mais. Então, no mundo. Então, como é que funciona? Eles geram demanda. Não interessa para o comércio o que a gente precisa. Agora, o processo psicológico é fazer com que a gente pense que precisa. Daqui a pouquinho vai começar a propaganda da Coca-Cola. Embora andaram proibindo aí em alguns países por causa da taxa de açúcar, por fazer mal para a saúde. Mas vocês vão ver, Papai Noel e a Coca-Cola. Dizem, inclusive, que a cor do Papai Noel foi a Coca-Cola quem sugeriu. É uma criação da Coca-Cola. Esse Papai Noel que a gente conhece. Então, aí vai mostrar a família toda reunida, um Chester e uma Coca-Cola. Aí a gente vê uma vez, vê duas, vê três. Aquilo vai lavando, vai fazendo lavagem cerebral. Daqui a pouquinho, Marcelo fala assim, Rose, vamos fazer o nosso Natal como? Aí a Rose vai falar, um Chester e a Coca-Cola. Virou necessidade. Então vai criando necessidade na cabeça da gente. Até há pouco tempo, as propagandas de cerveja. A pessoa aparecia suada, calorão, e aí ela falava assim, tomava cerveja. Gente, a cerveja desidrata. A cerveja faz mal para quem está sentindo calor. Ela tira a água do corpo. Eu vou provar. O que acontece com a pessoa que toma cerveja? Ela tem que ir ao banheiro, fazer xixi. Então, ela desidrata. O ideal seria o cervejeiro tomar cerveja e tomar água. Mas a propaganda, aí a pessoa fala, rapaz, mas tá um calorão, uma gelada, hein? Quer dizer, ele absorveu, é uma lavagem cerebral. Então, a necessidade é criada. Mostra lá um vestido de uma atriz muito conhecida, famosa, e ela anda para lá, anda para cá com aquele vestido. Ou ela vai no casamento, daqui a pouco ele está nas lojas. As novelas, as roupas das novelas, a coisa que eles comem, está tudo planejado. No dia seguinte, a novela começa a fazer sucesso, no dia seguinte está nas lojas. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa aprender a lidar com essa lavagem cerebral, com essa oferta do supérfluo. Mas, Aloysio, é proibido você trocar de carro, comprar aquele carro bonitão que passou na sua frente na televisão? Não é proibido. Você tem dinheiro, o dinheiro é seu, você que trabalhou, você é honesto, tudo bem. Mas a gente pensar o seguinte, peraí, eu preciso mesmo trocar de carro? Às vezes a pessoa troca de carro e entra num carnê dessa grossura de prestação. Você vê um carro chique e a pessoa desesperada todo dia que vê essa prestação do carro. Às vezes desnecessário. O carro anterior estava bom. Quantas vezes a gente faz isso? Compra roupa que a gente não precisa. E isso entra num processo de compulsão psicológico. Eu tenho uma paciente que ela está tentando vencer esse consumo exagerado. Ela compra, às vezes, um vestido de R$4.000 e ela não usa. Ela compra na loja, aí fica guardado lá 2, 3 semanas, quando ela vai vestir, ela não gosta do vestido. E aí, o cartão de crédito lá embaixo, e desespero para pagar a fatura. E eu falei para ela, isso é uma demanda psicológica. Por que você tem baixa autoestima? Porque você acha que você vai ficar bonita se você pôr esse vestido. Não é o vestido que se torna bonito. Então, é um processo que a gente vai aprender a lidar. Os objetos e máquinas passaram a ser o último modelo. O doutor Miguel Reale Júnior escreveu um texto
na década do ano 2000, mais ou menos. Tem uns 20 anos esse texto. Então, que está na internet. Qualquer hora que você quiser baixar, está lá. O nome do texto é Civilização do Orgasmo. O termo orgasmo ele usa como um ato rápido, porque um orgasmo dura em torno de 9 segundos. Então, segundo ele, o consumo é assim. Quando eu estive a última vez fazendo uma agenda de palestra nos Estados Unidos, eu fiz bastante palestra nas casas espíritas de Nova York. E o meu amigo lá de Nova York me levou para conhecer a Apple, eles chamam de Apple, que é a Apple, que faz o iPhone. Na ocasião, que era ali próximo do Natal, estava lançando o novo modelo do iPhone, acho que era o 12 ou o 11, nem sei que não está agora. Gente, a fila para comprar o iPhone, lançamento, ela dobrava o quarteirão. Era mais de 1.000 pessoas. Aí eu falei com ele assim, como é que é o negócio? Vocês estão distribuindo iPhone, é isso? Eu vou entrar naquela fila também. Ele falou, não, rapaz, é pago. Onde que a pessoa pega uma fila daquela para pagar? Ele falou, é. Eu disse, mas por que a pessoa não compra lá na loja? Ele falou, não, porque eles querem ser os primeiros a ter o novo iPhone. Olha que loucura. Quer chegar em casa e quer mostrar nas redes sociais que ele tem um novo iPhone, que é igual ao antigo. Tem 2, 3 aplicativos novos só. Mas, no geral, é tudo igual. Às vezes, a empresa nos obriga a trocar, porque chega uma hora que eles começam a travar. A pessoa falou comigo, Luísio, eu queria baixar o aplicativo Espiritismo, mas eu vou ter que tirar porque meu celular já não comporta mais. De tanta coisa que baixa, né? Então, a memória dele ficou pequenininha. E já fazem isso de propósito, que é para poder a pessoa trocar. Então, é a indústria do descartável. É um lixo que a gente não sabe para onde vai mandar. A indústria de tecido, ela promove um lixo, gente, vocês não têm a noção. O que acontece com a Europa, com outros países lá da Europa, dos Estados Unidos? Eles pegam os tecidos, ensacam e colocam em cima do mar, em jangadas. Isso fica... Aí vai lá para a África, vem para o Brasil. Lixo. Quanta roupa que a gente compra que vira lixo. E uma coisa que a natureza não degrada depois. A gente não pensa isso, né? Portanto, não é o meu hábito, mas eu quero aprender a fazer isso. As pessoas que têm hábito de comprar roupa em bazar, tem um outro nome mais chique para o bazar, em brechó, são pessoas que são ecológicas, que estão ajudando o meio ambiente. Cada roupa que você compra no brechó, você evita que aquela roupa vá para o lixo. Então, você deixa de comprar uma roupa nova. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E como é que eu vou fazer para eu resistir às tentações das propagandas? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Pode o ser humano vencer as más tentações com seus esforços? E a resposta dos espíritos, sim. Não tem nem dúvida. Quando eu li essa pergunta, eu pensei assim, o espírito vai responder assim, às vezes, talvez, não. Eles respondem firme, sim. Ponto. Usando esforços muito insignificantes. E aí eles continuam. Quão pouco esforços vós fazeis. Então, a gente pode pensar um pouco mais. Olhar para alguma coisa e falar, eu preciso disso? Eu preciso comprar mesmo? Cada coisa, até a mesma coisa de comer, porque comer também envenena. Eu preciso comprar? E nunca esquecer que, se eu estou com o meu guarda-roupa abarrotado de roupa, alguém está desnudo.
Se do meu armário tem comida apodrecendo, tem alguém passando fome. Lá em Portugal, eu tenho amigos portugueses aqui me assistindo. Lá em Portugal, me levaram para almoçar e aí cada um pediu um prato. Aqui no Brasil não é assim, né? A gente pede um prato para todo mundo, né? A refeição, então é self-service aquilo que aí cada um coloca o que come, para não sobrar no prato. Tem, inclusive, restaurante que fala assim, ó, não deixe sobrar comida. Se sobrar comida, você vai pagar multa. Tem restaurante rigoroso com isso. Aí o meu amigo foi pedir, isso há uns 5 anos atrás, foi pedir comida, né? Pedir os pratos. Falou, você quer o quê, Luiz? Eu falei assim, eu quero meio prato. Dá para eu e você dividir? Ele falou, não, rapaz, pode pedir. Eu acho que ele achou que eu estava querendo economizar. Também, né? Dá para eu dividir com você um prato? Eu falei, não, rapaz, você pode pedir um para você. Eu falei, não, aí vai sobrar. Lá no Brasil, a gente não deixa sobrar comida. Não temos essa cultura. Aí o garçom falou, eu tenho prato para criança. E como é que é o prato para criança? Ele falou, metade desse aí. Para mim tá bom, então, esse. Então, a gente precisa pensar que o que sobra, por isso que o título é necessário e dispensável. O que é dispensável para nós, falta para o outro, é necessário para o outro. E aí, na questão 719 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, merece censura as pessoas que buscam o bem-estar? A pessoa que quer comprar um carro do ano, a pessoa que quer morar numa mansão aí na beira do canal, meus vizinhos lá, né? Tudo mora na beira do canal. Olha, Luiz, aqui é uma daquelas mansões? Não, é uma casinha que está atrás. Mas ali todo mundo tem mansão. Está errado querer morar na mansão? Está errado querer ter uma lancha? Tem um velho da lancha, né? Meu cabelo começou a ficar branco, Luiz, você vai virar o velho da lancha. Está errado querer ter uma lancha? Essa é a pergunta. É censurável? É censurável comprar um carro caro? Hoje tem carro, antigamente, né? Só tinha Corcel, Fusca, lembra, Laerte? Brasília. Hoje tem carro, Laerte, de 2 milhões, de 3 milhões. E tem carro de 20 mil, usado aí, popular. Olha que diferença. Então, a pergunta é, merece censura a pessoa que busca bem-estar? Olha a resposta dos espíritos, que bonito. Não. É natural no ser humano o desejo de ter bem-estar. Tudo bem você querer ter um conforto, querer ter uma casa lá em Buenos Aires, né? Não é lá na Argentina, não, gente. Buenos Aires é uma região de montanha aqui de Guarapari que está crescendo muito, né? Tudo bem se você puder ter dinheiro, se você puder ter, comprar um apartamento de frente para a praia. Eu também gostaria de ter, se eu pudesse. Então não adianta falar para o outro, para quem faz isso aí faz mal, é pecado. Pecado porque eu não posso comprar. Então, querer ter o desejo de bem-estar é natural, tudo bem. No entanto, Deus, diz os Espíritos, Deus pune o abuso. O abuso. Não faz sentido você ter uma ceia de Natal com a comida sobrando, estragando, indo para o lixo, quando você passa na rua ali pertinho da igreja e tem as pessoas com fome. Não faz sentido. Então é importante. Eu sou chato com o negócio de comida por causa disso, porque não entra na minha cabeça você sobrar comida de um lado e faltar do outro. E então, Joana continua nos dizendo o seguinte: o perigo do consumismo é que ele pode criar tormentos. Nós passamos a ficar atormentados pela dívida. Os cartões de crédito hoje, aqui no Brasil, é uma indústria. A pessoa, um trabalhador braçal, às vezes ganha R$ 1.500 de salário, e ele consegue um cartão de 10 mil. Como é que ele vai pagar se ele usar? Então, é uma provocação ao adoecimento mental, ao tormento. Então, a gente precisamos ter energia para resistir a essa tentação. Não,
eu tenho cartão de crédito 10 mil, mas eu ganho 2, então não adianta eu gastar os 10, não tem como pagar, pois eu vou ficar atormentado. E a Joana vai dizer que a maioria das vezes que nós consumimos é resultado de carência psicológica. É uma forma de afeto. Esse é o ponto. Está sempre ali por trás uma carência. Eu me lembro de uma pessoa da minha família que falou assim: eu me dei de presente um vestido novo. Inclusive, mandei embrulhar no papel de presente. Falei, puxa, então quer dizer que você poluiu à toa o papel de presente. Um presente que era para você. Você dá de presente para você. É uma coisa que o marketing utilizou. Mas, então, você está carente de um presente? Então, um presente material vai suprir sua carência emocional? É engano, não é verdade. Não consegue suprir. Então, lembrando sempre que o que sobra na minha mesa, falta na mesa de alguém. O que está sobrando no meu guarda-roupa, falta no corpo de alguém. Aí Joana vai chamar a nossa sociedade de uma sociedade materialista utilitarista. Porque tivemos vários tipos de materialismo. Tivemos o materialismo industrial, 1850. Tivemos o materialismo financeiro, 1900, mais ou menos, quando surgiram os bancos. E hoje nós temos o materialismo utilitarista. Até alguns anos atrás, a pessoa era rica se ela tivesse uma propriedade rural, né? Então, fulano tem terra, então ele é rico, mesmo que ele seja uma pessoa que tem uma vida simples. Hoje, ser rico é ostentar, é ser utilitarista, é mostrar. Então, essa sociedade que a gente está vendo. Enquanto isso, os olhos se fecham para aquelas pessoas que precisam. E aí, então, ela diz assim, a carência ao consumo externo não resolve a carência interna. E aí ela diz assim, reparte o excesso. Se na nossa casa estiver sobrando, cada um de nós, aproveitemos esse momento para meditar. Tem alguma coisa sobrando lá em casa? Sei lá, roupa, calçado, móvel, comida, tem alguma coisa sobrando? Vamos repartir. A nossa casa aqui tem um monte de trabalho social com gente necessitada. É só dar um toque que a gente tem como absorver. Nós acabamos semana passada chegou um freezer de R$3 mil que a loja vendeu para mim por 2.500. Para que esse freezer? Um freezer horizontal de 2 portas para armazenar as doações que o pessoal lá do Bico do Urubu recebe dos restaurantes, do supermercado, e é congelado, por exemplo, tem que ter lugar para armazenar. Olha lá o freezer. Um deu 200, deu 100, deu 50, fizemos uma campanha e arrecadamos o dinheiro e compramos o freezer. Então, dá para a gente repartir o excesso. E aí ela encerra dizendo assim, dirige e controla a sua vontade de consumir. Dirige e controla. A Joana de Anjos, ela é imperativa, ela não fala, se esforça, não. Dá uma ordem, dirige e controla, para você não cair no desequilíbrio, no tormento da dívida, para você não cair na opulência. Então, passou na frente de uma loja, de uma padaria, de um supermercado, pergunta, eu realmente preciso disso? Estou precisando? Pergunta, para um pouquinho, pensa. Aí eu preciso. Está faltando. Tudo bem. Por exemplo, o meu cinto ficou lá no aeroporto na última vez que eu fui, umas 2 semanas atrás, fazer palestra. Na hora de passar na esteira, eu esqueci, Laerte, fui embora. Aí quando eu voltei, já era sábado. O aeroporto, a chave perdida não funciona nem sábado, nem domingo, nem à noite. Como eu não tenho tempo, nem compensa para mim ir à Vitória dia de semana, de dia, o cinto está lá, eu estou sem cinto. Essa calça aqui, ela é de elástico, não precisa de cinto. Então, uma hora eu vou precisar do cinto. Aí eu tenho que comprar. Então, eu vou na loja para comprar o cinto. Então, assim, essa é a pergunta. Eu preciso?
de comprar isso? Eu tenho necessidade? Ah, mas estou com vontade, mas tenho necessidade? Então, essa é a pergunta. E se for não, não compra. Não compra. Leva uma vida mais tranquila, menos opulente, mais simples, para você ter paz, para você poder ajudar as pessoas. Porque tem gente que precisa mesmo. Tem gente que tem fome. Tem gente que pede dinheiro para comprar um pacote de paçoca para vender no sinal. E aí a gente precisa ter dinheiro, mas aí eu não tenho, porque já gastei com um monte de coisa, já estou endividado no cartão de crédito. Então, hoje foi uma palestra sobre economia, nos dada pela Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz. Deixa eu parar aqui, pessoal.